O Pixie Buns vai pra sua tela e a gente vai ver o que esses dois times vão aprontar. Quem é que consegue dar esse passinho à frente, sair com a primeira vitória no campeonato na nossa LTA Sul, que voltou com tudo, meu amigo. Sair dessa zona aí, você tá sem vitória nenhuma, não é uma situação ideal. Não é o que você quer. Chegando nessa segunda semana, já não consegui encaixar o jogo. E aquilo que eu falei, cara, pra mim, a derrota do Fluxo da semana passada, pros jogadores deve ter doído muito, cara, porque foi muito perto. E foi no detalhe que eles acabaram deixando passar. Mas vamos lá. Fluxo, W7M baniu a Kalista, baniu o Jace, baniu a Gwen. Todos os bonecão do patch. A Isurus Astral também foi em cima dos AD Carries, com Varus e Ashe, e a Naafiri, uma das principais caçadoras. Sobrou o Rumble, outro grande boneco, mas Fluxo W7M pegou o homem das duas espadas aí, Gonçalo. Pegou o demônio da mid lane, vai. Sua Atrox é lá do topo, esse Yone é esse demônio da mid lane, selecionado já pelo time do Fluxo. Vamos ver como é que fica na volta, porque eles têm uma Sejuani pro Ganks. Então Sejuani e Yone, uma combinação muito boa de Melissa ali, um 2x2 muito forte, né? Sim, já é aquela sintonia que a gente sabe da passiva da Sejuani com um campeão melee. A Isurus Astral vai passando por vários caçadores ali, mas no fim das contas, Sadeodo vai vir com a vai mesmo, que é um pique que continua expressivo, continua bem e talvez dê para a Isurus Astral o que faltou na primeira semana, que é aquela atuação dentro do jogo no começo da partida. Eu senti que a Isurus Astral meio que deixou o jogo correr muito frouxo, assim, sem muita proatividade, sem muita agência do que fazer. Inclusive o Zé Deodo afundou o fantasy da galera aí. Quem botou ele no time semana passada deu uma afundada legal. Vamos ver como é que vai ficar hoje, como é que vai ficar esse final de semana. Eles têm uma Ahri também, então agora Colossus Ahri e vai Rumble, um early game super forte pra cima. É pra resolver essa brincadeira de não ter assertividade, de não ter vontade no mid game. Com o Ahri, com o vai e com o Rumble, é pra jogar o mid game é pra dominar o mid game. Eles estão com um setup muito bom, de fato, aqui, esses 3 primeiros picks. Só que o time do Fluxo também tem 3 picks bem fortes, né? Principalmente pensando aí na Sejuani junto com o Yone, que acaba fazendo um 2v2 muito poderoso por conta da passiva da Seju. A Aurora, então, é escolhida para as mãos do Fu para essa semana. Vamos ver se ele vai conseguir performar um pouco melhor. E o time do Fluxo W7M, eu sinto que o problema deles é a decisão quando vai chegando mais perto de fechar o jogo, né? Eles estão tendo dificuldades com isso. Na semana passada foram 2 jogos de mais de 40 minutos em que eles tinham boas composições, estavam conseguindo jogar legal, mas aí faltou aquele capricho para fechar o jogo. E essa Aurora mostra algo pra gente aqui, né, Colossus? Esse Yone não vai pro mid como a gente estava pensando, esperando. Eu tô nesse questionamento, quem vai aonde, e eu acho que o Yone tem mais a cara do Ridan, e é mais identidade de jogador, né? Sim. Eu tô com o que a Legolas falou, porque o Yone tem cara do Ridan. Exato, confirmo. Eu acho que é exatamente isso. Tem muito mais o estilo do Ridan. Acho que a Aurora foge bastante do que ele já mostrou até agora de pool, né, ao longo da carreira. Eu não me lembro dele jogando de maguinho no top. Realmente, assim, puxando pela memória, eu também não consigo lembrar. E acho que, assim, a Aurora, ela consegue fazer uma boa match contra a Ahri na rota do meio. E o Rumble, ele fica bem mais vulnerável a partir do nível 6. Então, não é como se o Yone, né, tivesse tantas dificuldades assim. Os primeiros níveis, sim, né, ele vai tomar pressão, mas depois do nível 6 ele tem a possibilidade do all-in. Segunda fase de banimento, focou nos AD Carries e com isso sobrou basicamente nada. Tem Jhin e Kai'Sa aí, eu acho, só pra pegar. A Kai'Sa é muito boa pra Isurus Astral, inclusive. Pois é, que é o time que vai, né? Foi, vai continuar indo. Eles pegaram 4 bonecos pra ir. Vambora! Só é o o time do que atropelo. fica. Cara, esse é o time do atropelo, é o time do carreto, amigo. É isso. 4 malucos indo trabalhar e um de home office, né? Porque o Rumble tipo manda isso. Mas participa com tanta eficiência quanto. Ele é o chefe, né? É isso, justo. Já chegou hoje, o cara já tá chefiando, já tá mandando aí a galera fazendo o restante Vocês do vão, trabalho. bora, ataca lá. Tá legal, o cara já chegou com moral, fala tu. Mas olha só, Pop como a última escolha aí do time do W7M, Crucial, que, contra essa composição da Isurus, todo mundo que quer fazer entrada, todo mundo com dash,
com essa chance de mergulhar na composição do time do Fluxo. A Pop, ela consegue parar isso muito bem. Fora que a gente tem também contestação de objetivos com a ultimate dela, que acaba sendo bem útil, né, pra você retirar algumas peças, tirar o caçador adversário, enfim. Acho que o time do Fluxo, pensando nesses objetivos, ainda mais de acordo aí com o que a gente viu na primeira semana, acho que é uma grande escolha. Cara, chamem seus amigos, porque pelas composições que temos aqui, é pra ser um jogo pegado, disputado, cheio de pancadaria o tempo todo. Os dois times têm ótimas opções aí pro início da partida, pra levar aquele mid-game. Se for pro late game também dá pra brincar, e a Aurora cresce muito, o Ione cresce muito, a Kai'Sa do outro lado vai fazer esse papel. Essa build da Ahri tá sendo muito, muito interessante, então os dois times têm possibilidades o tempo inteiro da partida. E principalmente a segunda leva de Vastilarvas, tá? A gente tem um spot de tempo bem bom, porque nesse momento todos já vão ter suas ultimates, o primeiro item ele já deve ter saído a essa altura do jogo, e aí aquilo de... O time que não fez a primeira leva vai querer fazer também, o outro time vai querer ficar com os 6 grubs, se for o caso. E aí, normalmente, é um momento em que a gente tem lutas, contestação e onde muitos jogos se definem também. Então, muita atenção para essas duas equipes que precisam da primeira vitória aqui na LTA Sul. E vieram com sangue nos olhos para ir atrás dessa vitória. A postura dos times, pelo menos nos Pixie Bans, é bastante interessante. Sim. Mostra pra gente o que vai acontecer. Temos informações aqui daquela questão da Aurora e do Ione, né? Aí eu fui olhar justamente porque assim, no fim a gente falou, tem mais cara do Ione ser pro Ridan. Pô, o Ridan nunca jogou com a Aurora no competitivo. É a estreia desse campeão nas mãos do Ridan na parte de cima. Então, o Fluxo tem uma ideia, tem algo aí por trás dessa ideia, mas o que a gente falou acho que não muda muito. Acho que ainda assim, chegando um pouquinho mais pra frente no jogo, esse Ione vai cair numa side lane e ele vai dominar uma side lane. É só o comecinho que deve ser com o Ridan jogando contra o Romo, e ele é uma troca justa, pelo menos na lane phase, com a tendência do Summit talvez empurrar um pouco mais, se bem que a Aurora segura o push também legal. Eu acho que o mais interessante aqui, pensando no Summit, com todas as características que a gente já falou no pré-jogo, com o que a gente já viu do jogador, é que não pode deixar esse Rumble sozinho, livre. Eu acho que a Aurora consegue fazer isso muito bem. Vai, Fogueta, você viu aí? Pois é, né? Nessa composição aí que todo mundo vai, eu estou aqui embaixo com a família do Fu, que tá aqui pra apoiar ele nesse dia. E com uma pessoa, o tio dele, que veio... Conta pra mim um pouquinho, como é que foi todo o processo pra você estar aqui hoje? Bom, foram praticamente 40 horas de viagem, quase 20 mil quilômetros só pra poder ver meu sobrinho aqui brilhar. Diretamente de onde? Diretamente do Japão. Conseguiu falar com ele um pouquinho ou não? Consegui. A gente chegou quase juntos aqui no local. Deu tudo certo? Ele tá bem? Tá bem, graças a Deus. Bom jogo pra vocês. Meninos, do Japão, é muito amor envolvido, entendeu? Tá aí, tá certo, veio pra torcer aí pelo Fu. Vamos ver como é que vai rolar essa brincadeira. Tô sentindo o time da Isurus bem agressivo desde o início da partida. Snaker no flash pra poder pegar o abate, só que faltou um pouquinho, faltaram aqueles tiros finais. Faltou mais 1 ou 2 hits ali. E aí já é o flash utilizado pelo Snaker para tentar fazer essa cobrança e a barreira utilizada pelo Marvin aqui nessa parte de baixo. Então, o Fluxo W7M sai mais tranquilo dessa troca na parte inferior. Tô sentindo desde o primeiro momento aquelas disputas iniciais que tem aquele estranhamento inicial ali. O time da Isurus tá vindo pra cima. A galera do Fluxo tem que tomar cuidado com essa postura que o adversário tá tendo. Eu sinto que tem... Assim, vamos ver se isso é mais vontade, é ímpeto de jogo mesmo, ou se até é um nervosismo do tipo, cara, a gente saiu 0-2 na primeira semana. Pô, a gente ganhou esse campeonato recentemente, como é que a gente tá 0-2 agora, sabe? Vamos continuar acompanhando pra ver qual dos dois é. E muito mais do que o resultado, eu acho que a forma com a qual eles jogaram, né, Colossus, que foi bem apático, abaixo, né? Foi um jogo apático, eles ficaram esperando, os times que enfrentaram eles conseguiram colocar seu ritmo de jogo, controlar os objetivos, garantir abates. Então, assim, eles conseguiram muito pouco. Para vocês terem uma ideia, eles conseguiram menos de 10 abates em 2 jogos. Assim, um time inteiro
em 2 jogos. Então, assim, é algo que você não espera. A questão de objetivos também, eles conseguiram fazer 1 dragão e 3 vastilarvas em 2 jogos. É muito pouco, né? É muito pouco, então eu acho que é muito isso, né? Essa vontade, de fato, de fazer diferente essa semana. E tá aí, ó, lá no topo, pelo menos por enquanto, tá dando certo a Aurora do Ridan. Ele tá botando muita pressão pra cima do Summit. Tá conseguindo pressionar legal, tá na frente no farm, tá na frente na pressão. Tá até setando a situação ali para talvez uma chegada do Ganks para baixo da torre. Tá muito avariado o Summit. Tá chegando o Ganks. Ganks tá aqui, mas não sei se vai ter onda de minions. O Summit tenta derreter aquela onda e aí só ficam 2 maguinhos, né? Eles morrem muito rapidinho. Não dá pra fazer esse dive. O Summit, por enquanto, tá de boa. Ele vai voltar pra base. Tudo bem, ele não voltou pra base, mas a Sejuani voltou, então ele tá safe. Tá, tudo bem. Olha o engage pra cima do Snaker. O Marvin tem que tomar cuidado porque a vida dele tá meio baixa, então ele não pode simplesmente baixar a cabeça e partir pra cima, dar aquela segurada. Virou um pouquinho a onda de Minions agora, né? O time do Fluxo W7M conseguiu empurrar essa onda de Minions, colocar o Snaker e o Ackerman um pouquinho mais pro território deles e tirar a pressão que eles estavam sofrendo. Mas, ô Gruntar, olha a deficiência do farm do Marvin em relação ao Snaker. Eu tô vendo bem. 2 ondas de Minions, cara. É uma parada que fala bastante sobre... Beleza, o Fluxo meio que remediou a pressão, mas meio que o estrago tá feito, vai? Cara, e muito foi por conta daquela troca no começo. A gente viu o nível 1 deles sendo bem pegado entre os 2 atiradores, perderam muita vida, gastaram seus potes logo nesse início, e depois de toda essa troca, o Marvin não tinha farmado uma unidade de Minion, então o Snaker conseguiu aproveitar essa pressão, chegou um momento que tava ali mais ou menos 11-1 em relação à farm, então ele pega a vantagem por conta disso em nível também, e aí ficou mais complicado pro Marvin. Que ia esse engage, consegue dar uma salvada, o Giggs ainda assim, o Zé Deodo vem fechando, mas não tem Minions, os Minions estão meio longe, então esse dive, um possível ataque mais forte do time das Urus, não deve acontecer, a galera já tá recuando, mas sobra espaço, o Zé Deodo começa a fazer um dragão bem cedo no jogo. Pressão na parte de baixo do mapa, a Ahri tá no 50-50 por ali, mas ela tá posicionada pra parte inferior do mapa, então o Fu não vai sair da rota, é dragão tranquilinho, dragão cedo, para a equipe da Isurus Astral, que de fato tá com a postura dentro de jogo diferente. Tá com a postura completamente diferente. E a gente observa, eles pegam pressão no bot, imediatamente o José Deodo aparece, já consegue fazer esse primeiro dragão, então um objetivo importante também para dar um passo para essas proezas de força. Do outro lado, a gente tem o Ganks agora que inicia as larvas, né? O Giggs já faz essa rotação, o Fu tá sendo pressionado, não vai poder subir e agora pode ser um momento complicado e delicado pro time do Fluxo. Galera do Fluxo fez um e pelo jeito tá vazando, ó. O Zé Deodo vem fechando, o Ackerman faz ali o flanco, ganha espaço e vão ficar aí essas 2 vastilarvas pra galera das Urus que pegou o dragão e impediu que o Fluxo fizesse do outro lado os 3 Biros. E era o que dava pra fazer mesmo. A equipe do Fluxo foi adulta, correta nessa decisão, porque o Summit estava conseguindo, adquirindo pressão lá na parte de cima. De qualquer maneira, o ultimate dele seria mais impactante para essa fight do que da Aurora, e agora o Ganks chegando. E engage pra cima do Mireu, chegou o Ganks por aqui, só que a vida do adversário é detonada. 3 jogadores do Fluxo chegam, First Blood pra ele. Encaixou bonitinho no fim das contas. O Fu conseguiu um bom ultimate, uma boa sequência com a aproximação tanto do Giggs quanto do Ganks. E aí o Fluxo é quem abre o placar. O Giggs já tava bem naquelas trocas lá na parte de baixo. Aí Ridan dá aquela derretida ali, o Ridan. Sem controle de grupo, ele acaba saindo do equalizador, vai ficar vivo. Mas 2 arpões ali, uma churrascada, já fica difícil, né? Mas é por isso que ele usa o ultimate, pra acabar com a brincadeira. Ele consegue se salvar bem agora o Ridan, não tem mais teleporte, né? Utilizou na última jogada, vai voltar andando e tá aí. A gente tá vendo a jogada do time do Fluxo W7M, que observam uma boa janela de oportunidade, então eles vão pra cima do Mireu. Chegada também muito boa do Giggs, que consegue essa primeira eliminação, e a Pop se mostrando mais uma vez aí uma campeã muito importante para essa composição do Fluxo, como a gente já fez a leitura no pré-jogo. Eu tava falando isso, né? Senti que nas trocas na parte de baixo o Giggs estava parando muito do que o Ackerman queria dos engages, ele estava respondendo muito bem até as tentativas da Isurus Astral, e agora ele ficou com o abate, mas foi ele quem garantiu também essa jogada aqui na parte do meio junto com o Ganks. Então o Fluxo
continua bem no que na semana passada foi um dos pontos fortes dele, que foi esse early game aí, essas movimentações de early game do Fluxo foram legais na semana passada. Mas esse abate foi crucial, cara, porque a Isurus estava dominando o jogo. Legal, Eles estão dominando no farm, o bot principalmente está bem na frente, pegaram os objetivos. Esse abate, esse First Blood do time do Fluxo foi providencial. O adversário já tinha feito uma barricada em cada uma das rotas, então você pode ver que o ouro favorece o time da Isurus mesmo com o abate do Fluxo. A vantagem é pouquinha, né? Meio que no fim das contas tá de igual para igual, porque tem singelas vantagens na lane para um lado ou para o outro, né? Mas o jogo tá bem parelho nesse começo. Eu acho que nessa margem agora dos 10, 15 minutos pro segundo dragão entrando em campo, para segundo set de Vastilarvas, é que a gente vai começar a ver a Isurus Astral tentando forçar um pouco mais o jogo. E o Fluxo também precisa aparecer um pouco mais nesse começo, né? Eles conseguiram um bom First Blood, mas como o time da Isurus fez o primeiro dragão e 2 larvas, a pressão em questão de objetivos fica mais pro time brasileiro. Então, muita atenção pra eles, porque, falta pouco mais de um minuto apenas pra próxima set de Vastilarvas. Ridan, tá complicada a gente tá falando vida do aí, né? Pipzinho ali do lado, 160 de vida, tá? O Ridan de novo sai com a vida derretida pelo equalizador. Mais uma vez o Summit faz basicamente a mesma jogada. E pelo meio também queria o gank. A mesma jogada pra cima do Mireu. Só que dessa vez o Mireu se manteve de boa. Tinha flash, tinha ultimate. Essa área agora tá mais tranquila. Comecinho de jogo foi o sonho lá pro Ridan. Bateu no Summit, deixou ele sem vida, embaixo da torre. Pegou o nível 6, chegou aí já nesse nível 8. O top laner coreano, irmão... Tá ficando pequena a top lane pro Ridan, O sonho tá ficando virando pesadelo, né? Tá começou bem, pesadelo. Começou legal, mas fechou o tempo, começou a chover e a situação tá difícil. Tempestade de fogo, né? É isso. Agora eles fazem uma inversão, né? Isurus traz o Summit aqui pra parte inferior do mapa. Tô de olho pra ver se o time do Fluxo vai responder ou se eles vão ficar pra pegar as Vastilarvas, elas que nascem aqui daqui a 10 segundinhos. Prioridade em cima de Vastilarvas, então. Se eles estão jogando top lane pra parte de baixo do mapa, né? É pra ter a vantagem numérica na parte de cima. E a Isurus Astral é quem chega primeiro, tá com aquela prioridade legal no top, mas no mid não. A área tá presa do Mireu. De olho, porque o Fluxo tá com cara de que vai vir pra brigar também. Tá posicionado pelo Rio, a gente tá vendo o Ackerman e o Snacker na bot lane, junto com o Zé Deodo. O Aqui é o Summit tem Summit TP. garantindo um pouquinho mais de barricada e de recurso. Vamos ver se ele chega com o teleporte. Parece que o Fluxo abandonou, não vai querer brigar. Já saiu todo mundo que tava ali rondando esse lado e vão ficar os biros todos pra galera da Isurus. E aí, é claro, o Fluxo vai responder vindo aqui pra parte de baixo pra pegar o primeiro dragão da partida deles, né? Não é o primeiro do jogo como um todo, mas aí a resposta tá feita. Foi um terço de proeza para a equipe da Isurus na parte de cima e o Fluxo já rapidamente responde aqui embaixo. Eles não fazem essa contestação direta em relação às lavas, né? Até porque só a bot lane não estava tão bem posicionada naquele momento. O time da Isurus aproveitou o tempo de mapa à frente para já fazer a inversão, mandar a sua bot lane lá para a parte de cima do mapa, dominar tudo. Ai, Ridan... De olho pra ver se ele vai Será? cair nessa armadilha. O Zé Deodo tá posicionado, tem uma onda de minions. Zé Deodo vem pra pegou. cima, não conseguiu pegar o Ridan. Tava desconfiado, tava cabreiro, consegue sair dessa. Mas foi por um pixel ali que a moquetada do Zé Deodo não colou no Ridan. Mas não pegou, tá tudo bem. Também, mesmo que tivesse essa iniciativa, o Giggs o Giggs tá muito presente no mapa, cara. De novo, ele já tava fazendo essa movimentação à frente. Ele tá mantendo o tracking do caçador Olha isso. de forma excepcional e, claro, é por causa dessa visão que o Fluxo imprimiu dentro do território inimigo. E eles aproveitam que eles fizeram essa movimentação aqui para a parte de baixo, pegaram esse primeiro dragão e colocaram essas boas sentinelas bem avançadas na selva do time da Isurus Astral, que estava, claro, né, trabalhando na parte de cima, então não conseguiu responder essa visão a tempo, então tem várias sentinelas ali do time do Fluxo e vamos ficar de olho porque tem muitos pings ali na parte de cima do mapa, apesar de que a gente não vai ter ainda um grande objetivo, né, é interessante pegar barricadas nesse tempo restante, a gente já tá com quase 13 minutos e o Arauto só vem
daqui a mais ou menos 3 minutos. Então é aquele tempinho que os times vão começando a fechar os seus primeiros itens para quem sabe ter uma boa briga daqui a alguns minutos. E falando em bom trabalho, o Ridan conseguiu tirar um pouquinho a pressão lá do topo. Pegou 2 barricadas, diminuiu a diferença que ele tinha em relação ao ouro do Summit. Bom trabalho do Ridan, tirando um pouquinho essa pressão lá da top lane, deu uma desafogada, Paulo. É porque também eles já inverteram o assignment, né? Quem vai topar com o Summit na lane não é mais o Ridan, agora é o Fu que é o responsável por isso. E aí tem todo o roubo de vida do Yone, tem todo o sustento que o campeão tem. O matchup fica um pouquinho mais tranquilo, na real. Se bobear, fica até um pouco mais problemático pro Summit jogar essa lateral. De olho, porque agora a Isurus está tentando fazer uma jogada aqui pelo topo, tá? O Zé Deodo e o Ackerman tentando entrar na selva. Daqui, cara, com o Giggs. Ele tem o apoio do Marvel. O problema é que a vida dele foi derretida. O Ackerman consegue controle de grupo muito bom. A Isurus ataca, eles querem o abate. Vivo? Por enquanto não vem. O Giggs vai saindo vivo. O Marvin também. É perseguido na T2. E o abate saiu. Mireu garante a eliminação pela Isurus. O problema é que os caras têm 970 dashes, cara. O problema é que se você tomou o engage, você não vai conseguir fugir, não vai ser o Flash que vai salvar. O Marvin acabou usando o ultimate para defender o Giggs e foi cobrado. Agora o José Deodo vai fazendo a pressão pela lateral. Eu achei que eles até iam forçar mais para levar essa torre, porém seria uma jogada mais arriscada, então vale a pena. Faltavam minions, né? O Guts Isso. veio com uma missão de limpar essa onda de minions, ele consegue limpar, mitigar o problema, não deixou a torre cair, ela que abre muito o mapa, e pior, seria a primeira torre do jogo. Essa torre ia favorecer o time da Isurus para pegar as botas com o upgrade. E o mesmo trabalho que o time do Fluxo fez de visão na parte de baixo agora há pouco, o time da Isurus fez na parte de cima. Então eles adiantaram várias sentinelas, com isso eles conseguiram pegar a movimentação do Ganks. Saíram ainda com uma eliminação, o Giggs gastou muitos recursos, o Marvin também, né? Além de ter sofrido a eliminação, ele gasta flash, gasta barreira, e é o Mireu que fica com essa kill importante pro time da Isurus e pra fortalecer essa área. E a gente tá vendo aí a galera da Isurus comemorando um pouquinho a jogada. Comemora, mas dá pra sentir um clima de nervosismo, né? Tá tenso. Tá tenso o clima pra galera da Isurus, que consegue essa eliminação, uma eliminação importante pra solidificar a vantagem no início do jogo que eles tiveram. Agora deu uma diferenciada. Eu sinto que a Isurus tá controlando o jogo, mas não tá conseguindo deslanchar na partida, né? Acho que ainda não, até mesmo porque o Fluxo tem boas peças que seguram bem o jogo, né? Então a Pop acaba sendo um problema pra essa composição da Isurus. O Ridan tá conseguindo se segurar muito bem na matchup contra o Mireu na side lane, né? A mesma forma, o Fu também tá conseguindo, com esse sustain, ele vai ganhando aquele tempo, vai recuperando um pouco de vida que ele gasta em trocas mais curtas. Então é mais difícil mesmo pro time da Isurus Astral conseguir abrir uma grande vantagem em ouro. Mas em ritmo de mapa, em tempo, eles estão sempre resetando antes, estão sempre chegando primeiro nos objetivos e estão conseguindo ser mais eficientes também nesses momentos mais decisivos. E eu queria voltar para aquela jogada anterior em que a Isurus Astral levou a melhor. Eles levaram melhor porque a puxada das penas do Marvin estava no cooldown. Faltava 1 segundo no momento em que ele morreu pra puxada de pena parar o ímpeto. Porque ele tinha ultado, tava tomando um monte de pena. Ih, já era. Pode continuar, Paulo. Já morreu ali. Bom, não dá tempo de narrar, não. Um monte de pena. E aí é uma pena que o Ridan tava sozinho lá na parte do top. A Isurus Astral tá ensaiando esse gank em cima do Ridan. Tá ensaiando essa cobrança. A cobrança foi feita. Primeira torre no chão. O Arauto tá sendo também feito pela Isurus Astral. E aí vão ser os 3 objetivos neutros. Vai ser as proezas para Isurus Astral. O fluxo começa a se perder. Fazendo esse Arauto é botinha pro time da Isurus. E vai acontecer. O Zé Deodo tá por ali, não tem muito o que fazer. Ele vai conseguir esse objetivo. Você viu que teve jogada lá no bot, tem jogada aqui no meio. O jogo fica movimentado porque lá no topo o Summit empurrou o Ridan de volta pra base. A galera do Fluxo tenta alguma coisa pelo meio do mapa, ganhar um pouco de espaço pra fazer o dragão e mitigar os problemas que eles estão tendo na parte superior do mapa. O gank saiu lá da parte de cima que ele estava segurando a wave, já que o Ridan foi eliminado, conseguiu suportar a pressão, defende a sua torre e já aparece aqui na parte de baixo para fazer esse segundo dragão do time do Fluxo. Só que eles vão perder essa torre tier 1.
Pois é, teve o teleporte do Mineu, inclusive. O Giggs tenta afastar os adversários. Marvin usa o ultimate, mas foi encantado. Giggs morre de um lado e a galera da Isurus continua perseguindo, continua avançando. Eles rotacionam para a parte inferior do mapa, caçando os adversários dentro da própria selva. Meio que não para o Summit, vai churrascando tudo que tem pela frente e a Isurus pega a torre. E aí é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Começou a equipe do Fluxo a se perder, Gruntar. E não para a Isurus Astral, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. Ficou pra trás o Fu. A situação pra ele é terrível, porque tem Arauto, tem 3, 4 jogadores da Isurus caçando ele por ali. O Arauto vai ser o primeiro. Já armou bem na torre e garante a cabeçada. O Fu tô na onda de Minos, mas ficou cercado. É muitinho argentino pra pegar ele. 5 jogadores e o abate é certo. A galera da Isurus veio com sangue nos olhos desde o início do jogo. Veio agora pra mais uma cabeçada. Bem na torre de novo. Mais uma cabeçada e eles querem ter 2. É mais uma torre. Lembrem-se que a equipe da Isurus Astral tem 5 Vastilarvas, Gruntar. Tem 5. Então, essas torres caem feito papel, cara. Há 3 minutos, o time da Isurus Astral tá com uma vantagem bem pequenininha de ouro em relação ao Fluxo. Eles conseguiram levar todas essas torres, 4 até o momento, ficaram com mais objetivos, mais eliminações e a diferença decolou para mais de 4.000. Olha o Ridan agora, de cara com o Summit. Tem uma sentinela posicionada na moita. O Summit tem o apoio do Ackerman. É 2 contra 1. Tá chegando o Giggs agora. Saiu com o Flash. Giggs se aproxima. O Ackerman vai ganhando o espaço que quer. Tem que tomar cuidado. Tá aqui o Ganks. Belo equalizador. Chegou o Snacker. Ainda assim o Ganks continua avançando, porque tem um teleporte do time colado. É o Fu que chega na área. Zé Deodo se aproxima. A galera da Isurus vem fechando com os 5 jogadores. O Mineu chega por aqui. O Deodo saiu do gank. Ackerman tenta a entrada. Fica nessa briga pra um lado e pro outro. Tem o teleporte do Fluxo. Chamou todo mundo também. Geral aqui no topo pra essa briga. Só que a Isurus levou a pior nas trocas. Vai recuando, tá abrindo a mão desse posicionamento. A equipe do Fluxo da WSM bota todos os jogadores por aqui. Quem voltou pra base já tá de volta na situação, que é o Ridan com o teleporte, né? O Atacan acabou de estar disponível. Mas é isso aí, cara. Foi um monte de cachorro ladrando e nenhum mordendo. Mas achei legal porque a Isurus bateu em retirada. Só que quando eles viram que o Atacan tava nascendo, se vai todo mundo embora, o Fluxo simplesmente faz o objetivo. Sim. Eles ficaram ali rondando, latindo. Foi uma ameaça suficiente pra expulsar o adversário. O time do Fluxo precisou voltar, até porque o Giggs já tinha sido o primeiro a voltar pra base, então você não tem como lutar sem o seu suporte. A Pop, ela tem um papel muito importante nessa luta do time do Fluxo W7M, e observa como tem um monte de sentinelas nesse topside dos 2 times por conta desse objetivo que a gente viu aí, né? Acabou de nascer o Atacan. O time da Isurus Astral tem essas boas sentinelas no rio e o time do Fluxo vai tentando buscar ali um espacinho, um pick-off, quem sabe. Galera da Red aparecendo pra vocês aí. Grande FNB, eu fiz uma homenagem ali, os caras estavam narrando também, né? FNB ou Maria Fogueta? Maria Fogueta, aí, pessoal. Pronto. Da Leviatã, o próximo jogo é esse aí que vocês estão vendo. Red contra Leviatã, daqui a pouquinho, assim que acabar a Isurus contra Fluxo W7M, a gente tá fazendo as transições bem rapidinho, já começa o outro jogo. Tem que ficar ligado, porque senão vai perder. Leviatã que saiu 2-0 da primeira semana, Red saiu 1, mas jogou bons jogos na primeira semana, então tem tudo pra ser aquele jogo, aquela troca de soco honesta. E agora falando em troca de soco, tá enrolando, porque estão atacando o Zé Deodo. A galera do Fluxo colou, já garantiu 2 abates. É a recuperação. O problema é que o Marvin tá numa situação terrível, tendo que usar o flash. É perseguido pelo Mineu, que garantiu um abate. O problema é que morreu também o Snacker. São 3 abates pro time do Fluxo, que consegue uma vitória em combates e pode tentar um objetivo. Era necessário isso, é um respiro que o time do Fluxo precisava, Gruntar. Agora na parte de cima, ainda tem um atacante, né? Mas isso vai dar pra eles a possibilidade... Calma aí, o Ridan ficou sozinho. No fim das contas, a Isurus Astral vai conseguir ainda assim derrubar torre. Ainda assim vai pressionar a torre. O Fluxo mete de novo os pés pelas mãos e perde o mapa quando eles deveriam estar ganhando o mapa. Colossimos, a gente já viu esse filme antes e foi na semana passada. O time do Fluxo estava conseguindo vencer lutas, só que qual é o problema? Eles gastam muitos recursos e perdem o restante do mapa. Então você observa que
são eliminações que elas não caem tão rápido, mas também não demoram tanto, né? O Marvin acabou sendo eliminado no final das contas. O time do Fluxo conseguiu neutralizações, mas aí a rota de baixo já tá batendo na T3. O pessoal da Isurus que ficou vivo conseguiu bater na T2 e tava todo mundo no topside do Fluxo. Então eles não conseguiram ganhar mapa. E aí o time da Isurus, apesar de ter perdido a luta, eles não estão numa situação tão desconfortável. E aí eles abrem a parte de baixo. Era isso que eu tava falando. Pra mim, a equipe do Fluxo tinha que ter vindo pra parte inferior do mapa. Vem dominar a parte de baixo, porque seria o potencial terceiro dragão e botaria potencialmente na conta deles um ponto de alma aí, pensando um pouquinho mais pra frente no jogo. No fim das contas, eles só ganharam a fight, porque eles perderam o mapa, perderam o objetivo e agora vão ter que brigar de novo, vão ter que remar tudo de novo. Eles ganharam uns 2.000 ali de ouro, né, que tava uma diferença bem grande, né, já beirando os 5.000 pro time da Isurus Estral. Só que o mapa continua bem desfavorável a eles. Então, acontece isso daí, ó. Muitas sentinelas avançadas, o time do Fluxo fica com dificuldades em pisar na própria selva e no momento muito próximo de nascimento do Barão, que isso vem aí daqui a pouquinho mais de 1 minuto. O time do Fluxo tem que tomar muito cuidado. Não pode acontecer essa situação de você matar 3 adversários e não ganhar mapa, não fazer um objetivo, não capitalizar além. Acabaram saindo no prejuízo, mas pelo menos diminuíram a diferença de ouro, como a Lagolas falou. A diferença de ouro estava começando a sair do controle. Com essa luta, pelo menos eles conseguiram colocar aí seus carregadores numa situação um pouco melhor. Vamos ver se eles se recuperam no sentido de ganhar um pouquinho mais de mapa e objetivos agora. Só que aí você vê como é que o Fluxo está acuado, como é que eles não têm o controle de visão. O Fu acabou de jogar uma onda de minions na torre, mas ele não tem cobertura de visão, ele não sabe exatamente aonde estão cada uma das peças da Isurus Estral e por isso ele não continua pressionando. Agora, com a aproximação do Ganks, eles vão tentar pegar o Summit. O Summit não tem flash. Aí aproveita que a família tá na arquibancada, chegou o Ganks, é todo mundo ali pra atacar a parte inferior do mapa. O problema é que ele tá sendo churrascado pelo ultimate pra um lado e pro outro. Soladinho o Summit, o Fu veio junto com a galera com a força da torcida pra pegar o abate. Mas o Ganks que não fique com esse abate mesmo. Não participou no começo, não vem roubar no final. Agora, o problema é isso. Tem 4 jogadores na parte de cima da Isurus Estral. Tá começando o objetivo, os teleportes vão caindo, mas também vai caindo o Atacan. Fluxo chegou pra cobrar, o Atacan ainda não foi feito. Ficou com o Ganks. Ele ganka e rouba o objetivo. Tá lá o time do Fluxo, se recuperou pelo topo. Certo, hein? Eles querem Barão. Tem 2 adversários mortos. Vão abrir espaço. A gente cobrou o objetivo depois de ganhar a briga. É isso aí que o time do Fluxo tá fazendo. Pode recuperar o jogo agora. O problema é que a Isurus vai chegar no TP. O teleporte vai chegar por aqui. É o Mireu que vai se aproximar. Caiu o equalizador torto. E vai pro chão o Snaker. Ainda assim o Snaker morreu. O problema é que do outro lado já foi ageado o Atacan. Vamos ver a sequência. O Mireu tá próximo. Barão garantido pelo Fluxo. O time da Isurus tenta cobrar, tentar pegar mais alguém. É o 3 contra 3. Mireu tenta fazer a entrada. Lindo abate. Marvin com a neutralização. E aí foi o arco de redenção do Fluxo, tá? Aqui acabou de acontecer o arco de redenção completo. Porque essa chegada do Ridan, mais uma cobrança gigante com esse roubo do Ganks, pôs o Fluxo de volta na partida. E o Giggs, meu amigo, a gente tá falando dessa pop desde os piques e bans. Ele tirou 2 jogadores da Isurus Estral. Então o time do Fluxo teve vantagem numérica nessa fight. Consegue 2 eliminações, sendo uma delas o Rosedeodo, que é o jungler do time da Isurus. E aí eles fazem 2 objetivos. E aí esse pessoal que acabou morrendo, na verdade não morreu. Eles tinham bônus de falsa vida do Atacan. E com isso, eles têm uma vantagem imensa pela frente com esse bônus de Barão. Sim, crucial o que acabou de acontecer. Você tá falando da Pop, eu vi no meio da briga do Baron ali, a presença inabalável ainda pegou a movimentação do Snaker. Ele tem mais jogada do Fluxo. Fluxo embalou, hein? Vieram agora ladeira abaixo pra parte inferior do mapa pra atacar essa T1 que tá tempo demais por aí. Vai cair também. O time do Fluxo se recupera. A diferença de ouro inverteu e a galera do Fluxo avança 1K na frente, 1K e meio. Comandante daqui a pouco, quando acabar o ataque, bota
montanha-russa no gráfico de ouro, porque vai mostrar direitinho a reviravolta do Vai aumentar, Gruntar. Vai aumentar ainda mais, porque essa T2 está com os minutos e segundos contados. O Fu faz aquela entrada e a torre vai pro chão. De 5K de deficiência em ouro, 4K e 3, olha lá, 4K e 900 de deficiência para 2K e 500. É um comeback absurdo que o Fluxo fez nos últimos 5 minutos de partida. Eles têm ainda 1 minuto de bônus de barão. A gente tá vendo o power play ali de mais de 3.500 de ouro, conseguindo de fato voltar pra partida, né? Passar à frente nesses recursos que eles têm em relação ao time da Isurus Astral. E daqui a pouquinho, ó, 20 segundos, tá chegando o próximo dragão e pode ser ponto de alma. Então eles podem utilizar... Dava pra sair. Dá pra sair. Dava pra sair no recall ainda, se ele fosse muito sangue frio. Aí, ó, eles vão posicionados, eles querem essa briga. Estão posicionados no Rio, não tem visão a galera da Isurus. Ainda assim, eles vão avançando, porque vai cair um teleporte. A Isurus não quer deixar o ponto de alma. Olha o Fu. O Fu se posiciona, o engage é feito e o abate é instantâneo! A galera do Fluxo vem pra cima da Isurus! E exatamente dele é quem veio a jogada, veio do Fu e do Gantz. A equipe do Fluxo tá encaixando mais essa sinergia. Aquele dragão infernal vira o potencial próximo ponto de alma. O Mireu ficou pelo caminho. É uma área e tem muita mobilidade por enquanto, vai saindo. O Gantz não tinha o ultimate nem ele não pra foi. Poder calibrar. Vamos ver a volta. Não terminou. O Ridan foi encontrado, já foi eliminado. Zé Deondo vai escapando. O time dos Isurus vem contra uma partida. Conseguiu levar também o Gantz. O problema é que o Snacker sobrou e o Fluxo desconta daquela cobrada. Cobrança grande, Gruntar. Eu vou voltar uns 4 minutos atrás, 5 minutos atrás. Se o Fluxo não tivesse dado aquele mole com o Dragon, eles estavam com a alma com 3K na frente e o jogo na mão nesse momento. É, o time do Fluxo tá gostando da partida e a galera aqui na Arena Riot começa a gritar Fluxo, Fluxo, empurrando o time pra quem sabe vir aí com sua primeira vitória. E aí a gente tá vendo como aconteceu essa última fight, uma neutralização importante que fica nas mãos do Mireu. O Ridan acaba caindo, mas a luta do Fluxo é muito forte, com Sejuani, Ione, a própria Zaya, e tá aí, o Ridan comemora, sabe que é um bom momento do time, que eles passam à frente, e agora é observar como é que o time vai gerenciar o mapa, que tem sido uma deficiência da equipe até aqui, para poder fechar esse jogo. Precisa dessa tranquilidade nesse momento. Precisa de uma grande tranquilidade, uma grande paz de espírito pro Fluxo para fazer as movimentações de mapa corretas nos próximos momentos, porque a vantagem deles... lá veio o Mireu. Conseguiu encontrar o Charme, matou o Marvin. A galera da Isurus agora vai lutando com vantagem numérica. Belo equalizador, travou todo mundo do Fluxo, que tenta se reposicionar. O Fu usa o ultimate pra vazar dali. O Gantz também escapa. Todo mundo bota o rabinho entre as pernas, foge, vai mitigar o dano. E eu tava exatamente pra dizer isso, porque a vantagem que eles têm não é decisiva. Ela não ganhou o jogo ainda pro Fluxo W7M. Então... Não pode dar esse mole que acabou de acontecer. Não pode ignorar o fato de que a Isurus Astral faz pick-off e os caras aparecem do nada. Tem 500 dash que vem a 30 km de distância, irmão. E é por isso que o controle de visão acaba sendo mais importante ainda pro time do Fluxo. Eles conseguiram se recuperar no ouro, mas observa que o mapa tá bem nivelado ainda. Eles não têm waves avançadas em nenhuma das sides, em nenhuma das lanes, na verdade. E esse é um problema, porque isso faz o time da Isurus Astral segurar o jogo. Eles estavam atrás até um pouquinho, até essa última luta, mais ou menos uns 3.000, essa diferença já cai pra 1.500. E aí eles ficam buscando pick-off, né? Sim. O tempo inteiro macetado ali, a galera do Fluxo tem que realmente tomar muito cuidado. 2 pick-off podem acabar com a vantagem que eles têm até agora. Eles conseguiram se manter muito bem no jogo. Tem que manter esse ponto pra não deixar a vitória escapulir, que nem aconteceu com a Leviathan. A verdade é que essa vantagem de 1K5 nos 30 minutos de jogo é a mesma coisa que falar que tá empatada a partida. Perfeito. Não tem vantagem basicamente nenhuma. É a Aurora que tá com uma grande vantagem no matchup e o resto... tá honesto. O resto tá tudo de igual para igual no mapa. Só que pra próxima luta, são 2 zônias pro time da Isurus Astral. E como o time do Fluxo W7M tá conseguindo fazer essas iniciações rápidas e eliminando alguém, tem que tomar muito cuidado em quem eles vão fazer essa iniciação. Porque se for em alguém com zônias, pode ser recurso desperdiçado.
Acharam o Ackerman ali, queria um flanco, esse Rakan é muito perigoso. A galera do Fluxo, então, tenta buscar uma outra possibilidade. Vai avançando pra cima do Snaker, do Deodo e do Mireu, que se posicionam no meio do adversário. Fica uma guerra fria, perigosa, ninguém dá o engage. Zé Deodo ameaça, mas não vem. Mireu a mesma coisa. Equalizador no meio da galera do Fluxo, mas não causou tanto dano assim. O Fluxo vai se reposicionando, é um recurso importante que a Isurus gasta. Sim, deu aquele zoning interessante. Agora a gente volta para esse faroeste. As duas equipes tentando dominar, porém a onda de minions tá longe ainda para chegar para a equipe da Isurus Astral. Então eles se adiantam, eles avançam para tentar cortar a onda de minions, mas o Fluxo faz a mesma coisa. E a gente vai voltar pro faroeste, Gruntar. É uma briga nervosa e a comissão técnica dos dois times está no nervosismo. O Mireu tenta encontrar um encanto, Marvin tomou um prejuízo, já usou o ultimate, mas ele também castigou o Summit. Foram dois ultimates, castigo para um lado e pro outro. O problema é que foram dois ultimates, pegaram o Giggs. Pegaram o Giggs, a Pop vai derretendo, aguenta muito tempo, e quem morre é o Deodo. A galera da Isurus não consegue o abate, perde seu caçador, o Fluxo vai direto pro Barão. A Pop do Giggs faz milagre, cara. É um grande alvo em todas as vezes. A equipe do Fluxo tá conseguindo sair com ela viva agora. Vida pela lateral. Teleporte vai botar de novo na jogada. Calma aí. Quer esse equalizador? Consegue o Barão, o Ganks. Faz o objetivo pro time do Fluxo. Giggs encontra o engage pra cima do Summit. Eles abatem também o Ackerman e dá tudo certo pro Fluxo. Eu tava pra falar que o Mireu ia chegar na jogada com o teleporte, mas a briga estourou antes de eu completar. Na mesma velocidade que a briga estourou, ela acabou e o Mireu chegou sem fazer nada. Com o teleporte, dois jogadores vêm pra parte de baixo pra pegar o dragão. E agora sim eles fazem a alma. Agora sim a vantagem tá de 4.000, mais os bônus da alma. O Fluxo agora tá pra dizer que tá com o jogo na mão. É, meus amigos, o Fluxo que veio se recuperando, tava numa situação ainda meio de empate. Agora com esses abates, esse Barão, essa alma, tem tudo pra poder fechar a partida. Eles vão caçando os adversários, Guts fazendo um partidaço, o Giggs também. Esses dois aí, ó, sim, os zagueiros do time do Fluxo. E vambora, 2 minutos ainda de bônus de Barão pro time do Fluxo. A gente viu aqui já tem mais de 2.500 de ouro desse power play. E agora é avançar, conseguir abrir a base do time da Isurus Astral, que até agora tem sido uma dificuldade no time do Fluxo. Olha o engage pra pegar o Summit, ele foi literalmente derretido. A galera do Fluxo quer essa torre, quer esse inibidor e quiçá o jogo, meu amigo. É pra fechar o jogo nesse push, Gruntar. Não tem mais o Summit, vai ser difícil defender. O Fluxo tá inteirinho, todo mundo com a barra de vida cheia. Dá pra manter esse cerco, dá pra trabalhar com a próxima onda de minions, já que essa acabou de ser limpa. Ah, mas é perigoso, hein? Isso aqui pro 30 Fluxo segundos ainda. É perigoso, ainda assim eles vão tentando, eles querem fechar a partida. O Mireu tenta o engage, Ganks para a jogada, a Pop jogou o Zé Deodo lá pra dentro da base. Acaba, faz a entrada, o Ridan brilhou e o Mireu vai sendo derretido. Ainda assim o time das Isurus segura, aguenta o que pode. Zé Deodo morreu, mas do outro lado o Mireu pega um abate. O Fluxo ainda insiste, tem 4 jogadores vivos. Só o suporte da galera da Isurus. E o Fluxo luta melhor, consegue limpar o adversário. O Summit voltou, Gruntar. Com isso, complicou a situação, mas é mais uma briga. Ele vai sendo engajado, brilhou ali na zona. Se morrer, acabou. O Fluxo quer acabar o jogo. Então acabou, meu amigo, porque é o Ace e GG. Vitória do Fluxo.